no reino da palavra. Não grite, conserve a calma. Use a imaginação sem excesso. Fale com inteligência, sem exibição de cultura. Responda serenamente em toda questão difícil. Evite a maledicência. Fuja a comparações, a fim de que seu verbo não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para pessoas, coisas e circunstâncias. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Recorde que Jesus nos legou o Evangelho, exemplificando, mas conversando também.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A língua. A língua também é um fogo. Tiago 3:6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade permanecem sagrados os recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isto mesmo vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências e, quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Emmanuel. Deus querido, cobre com a tua paz cada pessoa que eu amo, abençoe meu lar, meu trabalho, meus caminhos e também aquilo que ainda estou tentando resolver. Onde houver preocupação, coloca serenidade. Onde houver cansaço, coloca ânimo. Onde houver incerteza, coloca luz. E que meu caminho seja movido pela confiança, que nada escapa ao teu cuidado. Que meu coração permaneça limpo e a minha consciência. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, caros irmãos, caríssimas irmãs, amigos que nos acompanham nessa transmissão, sejam bem-vindos. Hoje iremos abordar a questão 276 do Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 6º da Vida Espírita, que fala sobre as relações no além-túmulo. A pergunta é a seguinte: aquele que foi grande na terra e que, como espírito vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? A resposta é a seguinte: às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Vamos lá, foi uma resposta bem curta, né? Geralmente os espíritos dão respostas um pouco mais longas, mas essa foi bem resumidinha, foi bem rápida e direta. Pois bem, vamos lá. Quando nós temos a oportunidade de reencarnarmos nesse plano material de forma abastada, rica, com influência, uma família de nome pesado, nossa, ela é de uma família que tem um nome assim bem conhecido, é descendente da família real, né? É descendente de uma família de industriários, de pessoas ricas. Ele tem muita influência, ela tem muita influência dentro da política, dentro do ramo empresarial, dentro da mídia. Tem muitas pessoas nesse mundo que são assim, que estão assim. Por que estão assim? Porque não pertencem a elas. Está emprestado.
Assim como o nosso próprio corpo, ele não nos pertence, ele está emprestado para nós trabalharmos a nossa evolução espiritual aqui neste mundo, trabalharmos a nossa evolução moral, para que um dia possamos nos transformar apenas em espíritos de luz, que nem perispírito tenhamos. Esse é o nosso objetivo e isso um dia irá acontecer, porque Jesus nos disse isso. Pois bem, sobre a humilhação. Quando o espírito ele vem nessas condições para a Terra e não usa de forma missionária, porque você vir à Terra com uma posição assim é uma missão. E essa missão, quando ela não é cumprida, você falha. Então precisamos compreender isso. A partir do momento em que eu sei que tudo que eu tenho não me pertence e que eu preciso usar o que eu tenho em bem do meu semelhante e eu não o faço, estou quebrando uma promessa que eu fiz no plano espiritual. Quando eu pego toda a minha fortuna e meu prestígio e uso ao meu bel prazer apenas para inflar o meu ego, para poder me destacar na sociedade, para ser aplaudido, observado, talvez vangloriado, não estou usando essa posição do sentido realmente missionário do qual Deus me permitiu que viesse aqui a esse planeta. E quando voltamos ao mundo espiritual e vemos o quão errado fomos, que não usamos essa posição para isso, ficamos com tanta vontade de voltar. Nossa, eu preciso voltar porque eu preciso trabalhar isso. Só que a reencarnação não é tão rápida assim. Existe uma quantidade 3 vezes maior do que a população do planeta de espíritos aguardando o momento para reencarnar. Então, quando reencarnarmos, tenhamos a certeza de que essa encarnação ela precisa ser trabalhada, pois você pode demorar bastante tempo para ter outra. Talvez sim, talvez não. Então, quando temos essas posições, principalmente as políticas, onde temos muito acesso a pessoas de grande influência da sociedade, nós somos tentados o tempo inteiro, inclusive pela corrupção, como Miramês relata em sua obra. Nós confiamos o nosso voto a pessoas que achamos que vai nos representar e vai nos ajudar, trazendo para nós obras, saúde, educação, infraestrutura, segurança. Mas, infelizmente, vemos, inclusive na própria mídia, muitos desvios de verbas públicas, do erário, que eram para merenda escolar. Imaginemos nós, as crianças, quando saem de casa, muitas não têm nem o que comer em casa direito, e lá na escola é a única refeição do dia. E esse dinheiro é desviado por uma pessoa que recebeu a missão de trabalhar por ela. É realmente uma conduta tão estupefata e tão deplorável que quando volta ao plano espiritual ela percebe o quão tola foi e perdeu uma oportunidade de evoluir espiritualmente. Vamos compreender isso, principalmente se você ocupa uma posição social alta e se você é uma pessoa de um poder aquisitivo muito grande. Não tenha orgulho. Use isso como uma missão. Use isso para fazer o bem, trabalhar a sua moralidade, para que você se aproxime muito mais de Jesus. Assim como aquelas pessoas que estão procurando tanto Jesus em suas preces para que alguém os ajude. Tenhamos a convicção disso. E para finalizarmos com a frase de Miramês. Se está na carne, nessa posição que Deus te concedeu, por instantes, essa posição ela não é sua para sempre. Não é. Não pense que seja. Vê tuas obrigações com a coletividade. Pense nos mais pobres.
Se não fosse esse povo, você não teria lugar para sentar-te e a posição que desfrutas. Que Jesus te abençoe, para que abras os olhos antes que seja tarde. Então você hoje tem a oportunidade de abrir os seus olhos se você está nessa conduta de posição elevada e está usando isso ao seu bel prazer. A sua missão não é essa. Volte-se a Jesus, aos bons espíritos, à caridade e trabalhemos não somente as pessoas que estão nessa posição, mas que possamos trabalhar em nossos corações o verdadeiro sentido da nossa missão de estarmos aqui, que é a busca por nossa evolução moral e espiritual, através da caridade e do amor aos nossos semelhantes. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe e que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãos e irmãs do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, boa noite. Nós agradecemos o convite para estarmos juntos aqui por alguns momentos. E hoje nos cabe trazer alguns comentários, algumas reflexões sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que trata dos caracteres da perfeição. Nós poderíamos iniciar questionando qual a perfeição que nós conhecemos. Qual a perfeição que nós almejamos? Se nós formos pensar na perfeição em sua plenitude, ela se refere a Deus. E que, mesmo em suas potencialidades, nós estamos muito longe até de imaginar a sua perfeição. Mas o Evangelho nos traz, dentro desse capítulo, a imperfeição que nós poderíamos chamar de imperfeição relativa às condições em que nós nos encontramos e dentro das possibilidades que nós temos de alcançá-la. É por isso que trata do amor aos inimigos. Eu não gosto muito de tratar de inimigo, mas de adversário. Aquele que em algum momento nos feriu, ou aquele que em algum momento nós o ferimos também. E então nós criamos um laço de compromisso, cujo desfecho só vai acontecer a partir do momento em que nós nos entendermos e sanarmos essas pendências que temos de um para com o outro. É importante que a gente saiba que todas as religiões do mundo, em seu princípio, em sua base, ela traz o amor como referência maior. Todas as religiões, todos os profetas, eles tratam do amor. Porém, existe uma profunda diferença entre esse amor e Jesus, o Cristo. Porque Jesus foi o primeiro a tratar e a ensinar o amor aos inimigos. Antes dele, nenhum havia tratado deste tema. E um outro aspecto bastante relevante para nós espíritas, que além
desse amor que Jesus nos recomenda e nos ensina, este amor é o único caminho que nos leva ao progresso. É o único sentimento que poderíamos dizer que nos salva a cada encarnação, que nos possibilita a oportunidade de progresso. Então, iniciando as nossas reflexões, quando o Evangelho trata da missão do homem inteligente na Terra, o mensageiro espiritual, ele nos alerta em que se Deus nos fez nascer em um meio em que nós pudéssemos desenvolver a nossa inteligência, é que Ele quer que a utilizemos a bem de todos. E que isso é uma missão que Ele nos dá. É um instrumento que Ele coloca em nossas mãos para que nós possamos ajudar a desenvolver as inteligências que ainda não o conhecem. Então essa é uma missão nossa como espírita. Não pelos prosélitos, mas pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata sobre a fé e a caridade. E esse também é um aspecto muito importante para as nossas reflexões. Porque ele diz, o Espírito, nas instruções dos Espíritos, especificamente nesta parte, que nós, ávidos na busca dos gozos terrenos, nós nos iludimos achando que é lícito nós nos preocuparmos, nós nos ocuparmos unicamente com a nossa felicidade. Portanto, de uma forma indireta, o Espírito está nos dizendo que quando nós nos preocupamos unicamente com a nossa felicidade, com a satisfação dos nossos desejos e dos nossos gozos, nós estamos cometendo uma ilicitude perante a lei de Deus. Esse é um aspecto muito importante. E ainda caminhando nas reflexões, nós poderíamos trazer a questão 893 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os Espíritos destacam que todas as virtudes têm o seu mérito, todas as virtudes são importantes, mas a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem nenhum pensamento oculto, sem nenhum outro interesse. Então, a mais meritória de toda virtude se assenta na mais pura caridade. Esse também é um aspecto importante para nós sabermos dos nossos relacionamentos, especialmente com os nossos adversários. E mais adiante, na questão 895, ele fala que se, colocando de lado os nossos defeitos e os vícios que nós já conhecemos e que ninguém pode equivocar sobre ele, qual que é o sinal mais característico da imperfeição? E é exatamente o contrário do que ele narra na questão 893. É o interesse pessoal. Então, a maior virtude é o sacrifício do interesse pessoal. E o maior defeito é o interesse pessoal, que muitas vezes
a gente possui algumas qualidades e que até as pessoas podem nos considerar um homem de bem. Que a gente já assinala um certo progresso espiritual. Mas, quando esses nossos interesses são colocados à prova, quando são feridos, muitas vezes aquilo que nós já pensamos ter conquistado volta novamente. E aí nós ficamos descobertos. Ficamos demonstrando quem realmente nós somos. Mas Jesus nos recomenda amar mesmo os nossos inimigos. Este é o ensino. E às vezes nós colocamos numa posição de muita dificuldade, porque a nossa tendência natural é não nos relacionar, é não nos esforçar para amar, porque nós amamos aqueles que são simpáticos a nós. Mas ele nos esclarece que é certo que nós temos a dificuldade para amar os nossos inimigos. Um amor mais terno, um amor mais forte, um amor mais significativo. Mas, no entendimento dos Espíritos, para nós amar os nossos inimigos, os nossos adversários, nós devemos iniciar perdoando. Perdoando e não retribuir o mal que acaso ele nos tenha feito. Isso já é um progresso. Isso já nos coloca numa condição de que a gente deixa de carregar na nossa encarnação esse peso de um sentimento poderia chamar até de raiva, de desejo de vingança, ou mesmo de não querer mais ver aquela pessoa, porque a nossa dificuldade em perdoar, ela ainda é muito grande. E às vezes a gente procura muitos meios de trabalhar esse sentimento, e mesmo assim a gente continua com as nossas dificuldades. Mas talvez a condição que a gente pudesse dizer que nós alcançamos a possibilidade do perdão esteja na oportunidade de nós retribuirmos o mal que o outro nos fez e nós fazermos ao contrário, retribuir com o bem. Nós sabemos que o caminho que Jesus nos possibilita, nos coloca para que nós possamos vencer a obscuridade que se encontra em nossa alma, ele é repleto de obstáculos. Não é fácil vencermos os desafios das imperfeições que nós trazemos. E com relação especialmente aos nossos adversários, nós devemos tentar viver de modo que eles se sintam auxiliados pelas nossas atitudes e pelo nosso exemplo. Muitas vezes, nós cobramos deles um comportamento de maior entendimento em relação a nós, porém, o nosso comportamento não reflete isso. Então, que nós
nos comportemos de modo que aquilo que nós realizamos, a forma com que nós o tratamos, não apenas ele, mas todas as pessoas que estão à nossa volta, seja um elemento de exemplo para ele. Mesmo que ele inicialmente não venha a entender este comportamento, mas que mesmo posteriormente isso possa levar a ele a fazer algumas reflexões. Sabe por quê? É muito fácil a gente perceber quando nós lesamos o outro. Porque isso fica na nossa consciência. Então, os nossos inimigos, os nossos adversários, na realidade, são pessoas ou são espíritos que nessa ou em outras vidas já foram nossos amigos, poderíamos assim dizer. Porque se nós conquistamos essa inimizade, é porque em algum momento nós estivemos juntos. E nós, ao invés de optarmos pela amizade, nós colocamos os nossos interesses egoísticos em primeiro lugar. E deste modo nós desestabilizamos a nossa relação. Ao desestabilizar a nossa relação, nós criamos vínculos. E os vínculos, pelos sentimentos negativos, pelo ódio, pelo rancor, o desejo de vingança, eles só serão sanados quando nós nos desfrontarmos novamente e tivermos a oportunidade de remir um para com o outro tudo isso que nós conquistamos no passado. Portanto, aqueles que hoje se apresentam como nossos adversários, como nossos inimigos, nós devemos também encará-los e eles nos possibilitam uma oportunidade de nós retificarmos, de nós corrigirmos os nossos próprios erros. Pois se nós não o encontrarmos, como que nós vamos sanar essas situações que trazemos dentro de nós? Como que nós vamos tirar do nosso coração essa pendência que nós trazemos? E assim como nós temos que entender que os nossos adversários são tão imperfeitos como nós. E que muitas vezes a maldade provém da ignorância. Não a ignorância no sentido extremo de conceito, mas no sentido de não saber, no sentido de não conhecer. É por isso que nós nos referimos atrás sobre a missão do homem inteligente na Terra. Então ele não sabe, ele não tem conhecimento, ele não sabe as consequências que a sua atitude pode levar, e ainda ele continua a trilhar esse caminho. Então, em muitos casos, as ofensas que nós recebemos, eles vêm da ignorância. E muitas vezes, de um ser infeliz, de uma pessoa problemática, de uma pessoa com dificuldades, de uma pessoa com dores, que trazem em sua alma problemas e que esses problemas dificultam o seu relacionamento. Portanto, muitas vezes até o mal que o indivíduo faz, ou por ele ser cruel, né, é uma doença.
É uma doença que ela pode, inclusive, ser tratada, catalogada como uma patologia da mente. E muitas vezes até por processos obsessivos. Porque nós sabemos que os espíritos aos quais nós fizemos mal e nós devemos alguma coisa, eles também utilizam das pessoas que estão próximas a nós para criarem um ambiente de dor, para criar um ambiente de instabilidade em nosso ser, por nos vigiar e nos conhecer profundamente, pois eles nos conhecem. Então, muitas vezes, o nosso ofensor nada mais é do que um instrumento da espiritualidade que chega até nós para nos cobrar. E então, nós devemos ter a consciência que isso é algo que nos chama à modificação. É algo que nos chama à transformação. Muitas vezes, esses nossos adversários, esses nossos inimigos, vamos assim dizer, são companheiros nossos que não resistiram às tentações trazidas das outras vidas, as tentações trazidas de vidas passadas, e que hoje, quando elas estão postas no presente, ele não consegue resistir. E muitas vezes erra novamente, como nós também erramos. Porque nós temos que ter uma certeza. Nenhum espírito, nenhum, encarna com o propósito de fazer o mal. A encarnação é uma oportunidade bendita para a nossa transformação. Então, todos nós que encarnamos, mesmo os espíritos mais devedores, mais comprometidos com os outros ou consigo mesmo, encarnam para transformar. É por isso que eu falei do amor. E a única coisa que pode nos transformar é o amor. Então, todos encarnam para o bem. Nenhum encarna para fazer o mal, com o propósito de fazer o mal. Portanto, o mal que nós fazemos é o mal que temos dentro de nós e nós não resistimos ainda. E ele, portanto, manifesta-se em nossas relações. Então, às vezes, estes companheiros são amigos que imprevidentes, que se contemporizam no mal, que acham que a prática do mal, a prática de atos ilícitos, de roubo, de corrupção, de tentação contra a vida, de ofensa, é normal. E isso lhe traz a felicidade. Uma felicidade que acaba na encarnação, a partir do momento que te desencarna. Né? E não leva mais nada a não ser as dores e o mal que conquistou. Então isso, muitas vezes, são amigos nossos que encarnam para fazer o bem e se desvirtuam, né? E assim, de uma forma assim, em que eles não se atentam, acreditam que pode ferir o direito de alguém ou o direito dos outros, praticando os atos que lhes interessam, mesmo sendo
ilícitos. Mas a doutrina espírita nos assevera que o mal é sempre o mal, mesmo que todos o façam. E o bem é sempre o bem, mesmo que apenas você faça. Isso não tem, como diz, não tem negociação com Deus sobre esse aspecto. Né? Então, muitas vezes nós temos que ouvir, às vezes, uma frase mais áspera, em silêncio, refletir sobre os desgostos, sobre uma possível enfermidade que o indivíduo encontre, né? que ele tem. Né? Então, inicialmente, orar pelo outro, buscar levar a ele pensamentos positivos, de não vingança, de desejos de melhoria, né? Para que a gente possa, em nós, tentar cessar o mal. Cessar o mal. Porque se nós cessarmos esse mal, não existe vingança. E se não existe vingança, a partir daí nós estaremos vivendo ou convivendo com o outro de uma forma amistosa. Então esse é apenas o primeiro aspecto que nós temos que tirar do nosso coração todos os sentimentos de inimizade, de raiva, de ódio, de desejo de vingança para com o outro. Esse é o primeiro passo. Sabe por quê? No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no verso 10, Jesus nos traz uma informação bastante pesada. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Jesus está dizendo aqui que o respeito, a humildade, o tratar bem e igualmente a todas as pessoas, desejar o bem a todos, ser um indivíduo correto, ser um indivíduo honesto, ser um indivíduo que cumpre todos os seus compromissos, ser um indivíduo que respeita o outro mesmo em todas as dificuldades que nós temos de aceitá-lo. Isso é apenas uma obrigação. Nós não estamos fazendo nada que não está ao nosso alcance fazer. Nada que está ao nosso alcance fazer. É portanto que, além do perdão, nós temos que amar. Que essa é a outra etapa dessa recomendação. Né? Então, quando Jesus fala do amor aos inimigos, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que amar o que nos amam não é suficiente. Amar os que nos amam é o normal, é o comum. Então não é suficiente. Né? Então ele nos mostra uma outra face do amor. Uma outra conotação do amor, que ele coloca como esse sentimento um elemento de elevação espiritual. Então amar o inimigo, ele nos eleva, ele nos modifica, ele nos tira dessa razoabilidade da nossa convivência com quem nós amamos e mostra uma outra face do amor, uma outra fase como ser espiritual. Então, quando Jesus fala do amor, quando ele traz uma alusão aos publicanos, né, nessa passagem,
né? Ele está caracterizando esse amor horizontal. Ele caracteriza o amor do nosso dia a dia, o amor da nossa normalidade. Então ele requer uma outra coisa mais profunda, né? Então, para que a gente não possa ficar se alimentando apenas com esses nossos interesses imediatistas, né? Então nós devemos ser fraternos, ser atenciosos, né? Não apenas com aqueles que comungam com o nosso pensamento ou com a nossa opção religiosa, né? Mas com todos, né? E sempre que nós nos restringimos a um determinado círculo, nós estamos distanciando da realidade, né? Se nós comungarmos apenas com aquele que comunga com a nossa religião, com o nosso pensamento, nós não estamos progredindo, não estamos fazendo nada. Então, nós temos que abrir a comunhão do nosso ser em relação a todas as pessoas que estão conosco. E nesse ambiente estão aqueles que têm dificuldade de nos amar, que nos desejam mal e que muitas vezes nos ofendem. Então, que a gente tente perceber em nós quais os nossos comportamentos que geram essa dificuldade, para que a gente possa, sim, sabedores disso, nos transformar. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Muita paz. Boa noite a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo.
e que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.